Eu vou trazer aqui à tona as características dos 12 discípulos de Jesus. 12 homens comuns, com características diferentes. John MacArthur escreve pelo menos 2 livros com essa temática. O primeiro é Homens Comuns e o segundo, 12 Homens Extraordinariamente Comuns. Tendo em vista que um foi escrito há 20 anos atrás e outro recentemente, mas o tema abordado é o mesmo. São as características e personalidade dos 12 homens que acompanhavam Jesus. Jesus separa 12 homens para lhe seguir. Jesus escolhe 12 homens para que andasse do lado dele. E por que 12 homens, pastor? Porque era cultural. Na lei judaica só se dirigia um culto, só se estabelecia um culto a Deus na presença de 12 homens. Nenhum culto poderia ser dirigido se não houvesse 12 homens presentes, porque segundo a tradição, cada um desses homens eram representantes de uma das tribos de Israel, era símbolo das 12 tribos, então é questão cultural. Por isso que quando Judas tira a própria vida, Jesus ascende ao céu, os discípulos se reúnem para tomar a decisão de escolher alguém que iria substituir o apóstolo que morreu tirando a própria vida, aquele que havia traído Jesus. Então Jesus escolhe 12 homens, coloca esses 12 homens para lhe acompanhar, e quando esses 12 homens começam a lhe acompanhar, ele começa a lhes ensinar coisas, duríssimas até. Brinquei a semana passada que, terça, na aula de escatologia, eu disse que se alguns de nós tivéssemos sido ensinados por Jesus, tínhamos desviado da igreja, irmão. Pedro, quando chega em Jesus, diz: Jesus é o seguinte, o senhor não vai morrer, porque se alguém chegar perto do senhor, nós vamos no braço, eu resolvo o negócio. Jesus dá uma olhada para ele e diz: sai de perto de mim, Satanás. Já pensou, pastor, antes dizendo isso? Irmão Elemar nem voltava mais aqui. A irmã Lana ia ficar lá pela fazenda mesmo. Mas Jesus tem uma estratégia de ensino. Jesus é pedagógico, Jesus é intencional. Jesus está trabalhando um dos discípulos com a personalidade mais forte que tem. Pedro é de fato imperativo. John MacArthur, quando fala sobre Pedro, dá um subtítulo a ele, o chama de o discípulo que falava demais. Aqui não tem, graças a Deus, mas lá tinha, no meio do grupo de Jesus, né? Lá tinha o discípulo que falava demais, era Pedro, e Jesus trabalha veementemente na personalidade de Pedro, porque Jesus havia determinado, havia premeditado a liderança da igreja a um homem chamado Pedro. Para que isso acontecesse, Jesus tinha que instruí-lo, Jesus tinha que prepará-lo, Jesus tinha que trabalhar a sua questão de maturidade, para então confiar um cargo de responsabilidade a ele. É bom, né? Tem uns entendendo. Tem muita gente querendo cargo de confiança sem maturidade suficiente para obtê-la. No reino espiritual é assim. Deus não vai nos dar nada daquilo que nós não estamos prontos para receber. Seu filho com 8 anos de idade, você pega a chave do teu carro e diz para ele: pega, vai para Sinop e faz uma compra e traz para mim? Mas por quê? Você é um pai ruim? Porque ele não está preparado para esta situação. Não, mas tá bom, então eu vou jogar um pouquinho mais alto. Seu menino tem 12 anos e tu diz para ele: filho, é o seguinte, pega o carro, vai lá em Sorriso, na rodoviária, e busca o fulano e traz ele para mim. Ah não, irmão, me ajude a pregar, por favor. Tem um ditado que diz: quem cala consente. Tem um monte de pai aqui que manda os filhos de 12 anos e dirigindo até Sorriso. Vou perguntar de novo: você faz isso com seu filho de 12 anos? Nem a legislação brasileira permite. O indivíduo só pode tirar a sua carteira de habilitação após os 18 anos de idade. Nos Estados Unidos, aos 16 anos. Na cultura oriental, não havia essa divisão que nós temos hoje: pré-adolescente, adolescente, jovem.
E aí eu gosto de uma frase de um grande filósofo, irmão Elemar, que ele diz que esta ideia ocidental de pré-adolescência, adolescência e juventude é nada mais e nada menos do que dar direitos a um menino de um adulto, sem responsabilizá-lo como um adulto. Isso é fato, nós precisamos entender isso. Na cultura oriental, quem é menino e quem é adulto. Por isso Paulo está dizendo assim: quando eu era menino, eu pensava como menino. Quando eu era menino, eu falava como, mas eu me tornei homem. Porque na cultura judaica, até os 13 anos, a criança é considerada um menino. A partir de então, ele tem algo que ele chama de bar mitzvah. E depois do bar mitzvah, esse menino de 13 anos passa a ter responsabilidade de homem. Ele é responsabilizado pelos seus atos, as suas atitudes, e só a partir de então ele começa a ter direito a se assentar com os anciões para aprender. É por isso que Jesus, quando está lá em Jerusalém, os pais haviam ido embora, os pais ficam assustados, porque os anciões, os estudiosos da época, se assentaram com um menino de 12 anos, algo que não era comum. Mas a sabedoria de Jesus, a maturidade que Jesus tinha, foi suficiente para que eles quebrassem o protocolo, para que eles quebrassem o paradigma e pudessem sentar com Jesus e ficar impressionado com a sabedoria que ele tinha. Mas na cultura judaica, só a partir dos 13 anos, o menino se assenta com o mais velho. Na cultura judaica, é por isso que Paulo está dizendo: eu era menino, eu falava como menino, então ninguém me respeitava como homem, mas agora eu me tornei homem, e como homem agora, eu me assento com homens, eu falo como homem, eu raciocino como homem, eu tomo decisões de uma pessoa madura. Quantos estão entendendo? Se você não estiver entendendo, então vou te dar uma explicação mais lógica. Quem é aqui que frequenta hotéis com mais assiduidade? Quem? Misericórdia, irmão. Jesus amado. Não vou nem perguntar quem viaja aqui, deve ser. Então tá bom, deixa eu te explicar. Existe algo que os hotéis usam hoje, que chama cartão de acesso. Você conhece, não conhece? Conhece? Os cartões de acesso, preste atenção, alguns já são eletrônicos. Colocou na porta, a porta abre sozinha. Só que não é suficiente abrir a porta. Você tem que entrar com o cartão e colocar ele dentro de uma máquina leitora. Plop. Você colocou, ele aciona luz elétrica, televisão, ar-condicionado. Todo o acesso às coisas internas do quarto de hotel só pode ser liberada quando o cartão de acesso for colocado naquela leitora. Alguns hotéis um pouco mais antigos usam o cartão de acesso só para liberar, tem uma chave junto. Você chega, coloca a chave na porta, destranca ela, e só depois de colocar o cartão de acesso é que é liberado todas as regalias que o quarto tem. Vai ficar mais fácil de entender. O grande problema é que nós relacionamos a graça de Deus, a salvação, justamente a graça apenas com a salvação. E nós não entendemos que existe um cartão de acesso, que além da salvação, nos dá acesso a outras regalias, nos dá acesso a outros benefícios. Por isso Paulo está dizendo: enquanto eu era menino, eu não tinha acesso a algumas coisas. Enquanto eu não tinha maturidade, eu ficava privado de muitas coisas. Mas a partir do momento que eu me tornei homem, que eu adquiri maturidade, eu tive acesso a outros privilégios. Diante da presença, preste atenção, irmãos, porque senão você não vai conseguir compreender. Diante da presença de Deus, não basta você vir na igreja, não basta você se tornar membro de uma denominação, você tem que crescer em maturidade, para você conseguindo ter acesso às outras coisas que Deus disponibiliza pela graça.
Alguém um dia chegou e me disse: pastor, eu ouço o senhor contando alguns testemunhos da tua casa, da tua família, parece que Deus abençoa tanto. Não é, porque o nível de maturidade que eu consegui chegar, que eu alcancei, que eu aceitei para a minha vida, é um cartão de acesso que me dá legalidade a alcançar coisas que alguns ainda não alcançou. Eu não estou falando no termo material, estou falando na questão espiritual. Nós precisamos entender que algumas coisas no reino de Deus nós só vamos ter acesso através da maturidade. Um dia eu me perguntei por que Jesus, em algumas circunstâncias, como em João 2, diz para a mãe dele: ainda não é hora de me se revelar. Porque em João 7, Jesus diz para os seus irmãos: eu não vou na festa porque ainda não é hora de me manifestar. E eu fui entender que quando Jesus se manifestasse, automaticamente tinha que se desenrolar toda a história. E o desenrolar da história seria muito claro e objetivo. Os seus perseguidores começariam a lhe perseguir e logo ele seria morto. Mas ele não podia partir antes de deixar um grupo de homens maduros para dar continuidade no que ele começou. Pastor, mas eu vou na igreja. Pastor, mas eu oro. Pastor, mas eu busco. Pastor, mas qual o nível de espiritual que você está disposto a alcançar? Vou perguntar de novo: qual que é o nível espiritual de maturidade que você está disposto a alcançar? Tem um cartão de acesso que vai liberar. Eu paguei pelo quarto, a porta se abriu e eu estou dentro. Mas quem vai liberar os recursos de dentro do quarto é o quê? É o cartão. O fato da gente vir para a igreja, se entregar na presença de Deus, te deu legalidade para ser salvo. E isso ninguém vai tirar de você, porque foi pela graça, favor imerecido. Ele já te deu. Mas agora o acesso aos outros recursos depende do cartão de acesso. Olha para quem está do teu lado e diga: a graça libera recursos quando você tiver o cartão de acesso, que é a maturidade espiritual. Ei, psiu, não é só falar com Deus, não é só orar. Que tipo de maturidade você adquiriu para poder ter liberdade de chegar diante de Deus? Sabe o que Paulo diz? Cheguemos, pois, com confiança diante do trono, para que achemos em tempo oportuno. Será que nós nos apresentamos com confiança diante de Deus? Ou nós ainda estamos tendo atitude segura, porque eu vou falar só 2 ou 3 características de um menino aqui e vou aplicá-lo à vida espiritual? Será que nós estamos chegando com confiança diante da presença de Deus? Ou nós estamos indo diante da presença de Deus para ver no que vai dar? Vamos fazer um teste. Vai que cola, vai que dá certo. Não, a Bíblia deixa clara que para a gente alcançar, a gente tem que chegar com confiança. E o que produz confiança na vida da gente é a maturidade. A experiência vai te dar confiança. A maturidade vai lhe dar confiança. Pessoas imaturas, Tiago chama elas, sabe do quê? Inconstante como água do mar, como a onda. Uma hora está a 6 metros de altura, e outra hora está provocando uma leve maré. Ou seja, uma hora está lá em cima e outra hora está embaixo. Mas aqui não tem, graças a Deus. Em Feliz Natal não.
Você está percebendo? Não é coisa que o pastor Anderson inventou, é coisa que está na Bíblia. Se você não gosta da Bíblia, diga: eu não gosto da Bíblia. Não é um problema meu, mas eu vou pregar a Bíblia. A maturidade vai te dar acesso a recursos na vida espiritual que antes você não tinha. O fato de você ter entrado para dentro do quarto, debaixo da dispensação da salvação, ainda não te deu acesso aos recursos que o quarto tem. O cartão de acesso à maturidade vai ter que ser demonstrada na prática do dia, na nossa vida cristã. Por isso Pedro, ao escrever à igreja, ele diz assim, antes cresçam na graça e no conhecimento, para que possais estar firmes no dia da tentação. Deixa eu te dar uma notícia: a dificuldade vai chegar, a tribulação vai bater na porta, o problema na vida conjugal vai ter, problema na vida financeira vai existir, mas a forma como você se comporta diante dessas determina o seu nível de maturidade espiritual. Preste bem atenção. Eu me lembro da história de Abraão. Abraão já havia adquirido um nível de maturidade espiritual tão grande, que ele chega num momento do caminho em que os seus empregados estavam brigando com os empregados de Ló, seu sobrinho. E Abraão poderia ter olhado para Ló e dito assim: é o seguinte, eu vou escolher uma terra e você toca para o outro lado, porque a promessa Deus fez para mim, foi eu que te tirei de lá e te ajudei a ter o que você tem. Mas Abraão já chegou num nível de maturidade espiritual tão grande que ele chama Ló para uma conversa já, e se diz assim: escolhe que lado que você quer. Sabe por quê? Porque ele está dizendo, não é a terra, é o Deus da terra na direção que vai determinar o meu sucesso. A Bíblia diz que Ló, com uma visão humanista, olha para as planícies e diz assim, tudo verdejante, diz: eu quero esse lado. Abraão diz: então vá para o outro. Mas o outro lado não era tão bom como a terra que Ló havia. Só que Abraão tinha uma certeza: ele tinha o cartão de acesso aos recursos divinos. A terra é seca, a terra não produz como a outra, mas o Deus que comanda a minha vida vai cuidar de tudo. Os nossos comportamentos diante das circunstâncias definem o nosso nível de maturidade espiritual. Os nossos comportamentos diante das circunstâncias definem o nosso nível de maturidade espiritual. Por esse motivo que Paulo está escrevendo aos Coríntios, e o tema específico do capítulo 13 é o amor. Mas você percebe que na dissertação de Paulo ele para no verso de número 10 e fala outra coisa. Ele está dizendo, quanto ao comportamento, eu já me comportei como menino. Eu já fiz aquilo que não se adequava ao comportamento de um adulto, de um homem. E é por esse motivo que a partir do momento que eu me tornei homem, eu deixei as coisas menino. O que nós chamamos de desenvolvimento cognitivo é natural para uma criança. Desenvolvimento cognitivo é nada mais e nada menos do que o alinhamento do cérebro, da mente com o corpo. Você sabia que nós somos tricotomos, né? Corpo, alma e espírito. Comecei a ler um livro do Lourenço sensacional.
espiritualidade emocionalmente saudável. Ele recebeu inúmeras críticas pelo título do seu livro: Espiritualidade emocionalmente saudável. Não tem como desconectar essas três, elas estão interligadas. Por isso que algumas pessoas se tornam intelectualmente produtivas, fisicamente produtivas, mas se o espírito não estiver alinhado a essas outras duas áreas, ele vai ter uma série de desastres. Um dos homens mais sensacionais em termos intelectuais da história, Albert Einstein, foi um dos homens com maiores problemas de sociabilidade. Nem com seu próprio filho ele tinha um diálogo fácil. Prova disso que no leito de morte ele chama o seu filho, porque já havia mais de 20 anos que eles não se falavam. Porque nós precisamos entender uma coisa, preste atenção nisso: nós somos corpo, alma e espírito. Paulo diz assim: mantenham irrepreensíveis corpo, alma e espírito, para apresentar diante do Senhor. Então nós só vamos adquirir um nível de maturidade espiritual saudável quando essas três áreas da nossa vida estiverem alinhadas. Quando estiverem alinhadas, não tem como dissociarmos uma da outra. Pastor, eu oro muito. Pastor, eu jejuo muito. Pastor, passa a madrugada acordado. Nós estamos terminando o mês de setembro, chamado Setembro Amarelo. Irmãos, o que nós temos mais visto nesses últimos dias são pastores tirando a própria vida. Gente que está orando pelos outros. E eu li a carta de um agora no estado do Ceará, que me moveu, me deixou emocionado. Ele falando sobre o fardo do ministério, e ele escreveu uma carta antes de tirar a própria vida e deixou a carta para a igreja. É frustrante, porque quem olhava para ele via um homem espiritualmente saudável, mas emocionalmente ele não. E o prejuízo a curto ou a longo prazo vai aparecer. A maturidade é isso, é alinharmos aquilo que nós temos de emoção com aquilo que é espiritual e trazermos como benefício para a nossa vida prática diária. Mas eu expliquei para os obreiros ou para os alunos do curso de terça-feira que quando nós oramos pedindo Deus, obreiros, homens, mulheres, nós não oramos num dia e esperamos que no outro dia vai aparecer uma lista celestial com nome A, B, C ou D. Não vai. Deus vai nos dar oportunidade de observarmos comportamentos, porque são esses comportamentos que vão definir aquele que está preparado para o ministério. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele deixa muito claro e diz assim: olha o que ele diz: aquele que deseja o episcopado, excelente obra, porém, aí o porém são 16 exigências, das quais uma é positiva e todas as outras é negativas. E governe bem a sua própria casa, porque senão não pode governar a casa de Deus. Que não seja neófito, para que ensoberbecendo não caia na condenação do diabo. Que seja hospitaleiro, que seja marido de uma mulher, que seja... Existe uma série de exigências, sabe por quê? Porque Paulo está fazendo Timóteo entender que esse homem ou esta mulher que assumiria o ministério precisava estar em um estágio de maturidade espiritual. O horário foi-se embora e eu preciso falar sobre algumas características que definem um menino espiritual. Eu vou repetir, eu vou falar sobre poucas, eu vou falar no decorrer de outubro aqui sobre várias outras. Por isso que eu falei que o fator cognitivo é importante. Eu não espero o comportamento de alguém que aceitou Jesus Cristo ontem
como alguém de que já está na presença de Deus há mais. Eu não espero, porque eu não sou um bobo. Eu sei o que é desenvolvimento cognitivo. Eu sei que a gente precisa começar a alinhar a nossa vida espiritual com a nossa vida secular, até ela começar a engrenar. Mas quando Paulo diz que quando ele era menino, ele falava com menino, ele diz: existe uma fase de mudança, e essa fase uma hora tem que chegar. Pastor, mas em que estágio eu estou? Não sei. Se me perguntar no particular, eu te falo. Aqui não. Pastor, em que fase que eu estou espiritualmente? Quando eu digo aqui que eu conheço todos os meus membros, detalhe por detalhe, irmão, não estou brincando. É brincadeira, eu lido com gente. E lidando com gente, eu tenho que observar o comportamento de cada um. Eu não vou ajoelhar 3 horas da manhã e Deus vai me passar um vídeo. Ó, esse aqui é o Roberto. Eu vou observar o comportamento do Roberto. Ó, esse aqui é o Henrique. Viu? O Henrique está com esse problema, com esse, que a gente espiritualizou as coisas há muito tempo. O Henrique está com esse problema, o Pablo está com esse problema. Não. Vou observar comportamento. Que comportamento define uma criança? Quem já teve filho aqui ou tem? Vou reformular a frase que ficou sem jeito, né? Parece que alguém morreu. Não. Quem é que tem um filho pequeno aqui ou já teve um filho pequeno? Hoje já está todos, né? Quase todos. Você já viu alguma criança assumir responsabilidade? É raro. Até o cachorro leva a culpa se estiver perto. Quem é que fez isso? Não sei. Como é que é? Quem comeu seu batom? Quem lembra daquele vídeo? Quem comeu meu batom? Como é que era o nome da criancinha? Agora, vocês que assistem mais vídeo que eu, me ajudem. Mariana, viu? Falando que tem gente aí que está ativo. Mariana, quem comeu meu batom? Não fui eu. Você percebe? É natural de uma criança não assumir responsabilidades. Isso faz parte do seu desenvolvimento cognitivo. Freud, um dos maiores pesquisadores da mente humana, no seu tempo criou uma teoria chamada autonegação. É natural você chegar em uma criança e você ter acabado de ver ela fazer e perguntar para ela: você fez? Ela diz: não. Mas quem foi, Júlia? Não sei. A mão está suja, a boca está suja, o corpo tem evidências que não precisa de nenhum perito forense para poder analisar e definir que foi ela quem cometeu o delito. Mas ela vai dizer: não fui eu. Isso é uma característica de uma criança. Eu vou trazer para a vida espiritual. Posso? Só se vocês permitirem. 3 concordou aqui, está ligado no céu. Se os outros não quiserem, não tem problema. Na vida espiritual, quando nós não assumimos responsabilidades espirituais, é sinal de que nós ainda não estamos vivendo um processo de maturidade espiritual. Tem muito recurso que às vezes está disponível para você, mas por falta do cartão de acesso você não vai usufruir. Deus está colocando à sua disposição recursos que você nem imagina. Deus está colocando à sua disposição recursos que você nem imagina, mas toda vez que somos responsabilizados de algo, nós cometemos o erro de Eva, nós cometemos o erro de Adão. Adão, Eva, não comam do fruto do conhecimento que há no meio das jardim. Tudo bem, Deus, fechado. Aí Deus vinha todo dia conversar com eles. Um dia Deus aparece, já isso. E quando Deus aparece, não tem ninguém lá, estão escondidos. Aí Deus grita assim: Adão. Ele grita de trás de uma moita, estou parafraseando: Senhor,
Onde é que você está, Adão? Estou aqui escondido, Senhor. Cometi um erro. Fiz uma bobeira. O que foi, Adão? É o seguinte, eu comi da fruta do conhecimento do bem e do mal que tinha no meio do jardim, mas só que a culpa não foi minha. A culpa foi da mulher que o Senhor me deu. Estava tão bom sozinho, o Senhor fez a mulher que me induziu a comer do fruto. A culpa era da mulher? Não, irmão. Até porque ela não tinha uma arma para colocar na cabeça dele e dizer come ou morre. Não tinha. Ele tinha liberdade de escolha, de decisão, de aceitar a proposta ou não, mas ele aceitou. Só que quando Deus aparece, ele não se responsabiliza pelo... É fácil assumir erros? É fácil assumir responsabilidades? Mas o que define o meu nível de maturidade é o quanto eu estou disposto a assumir responsabilidades e dizer, eu estou pronto para acertar. Estou pronto para fazer direito. Irmãos, eu imagino Deus recebendo essa informação de Adão. Estou criando doutrina aqui, não, estou parafraseando. Adão chegando diante de Deus e dizendo, Deus, é o seguinte, eu cometi um erro. Eu estou arrependido por ter comido da árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus com aquela bondade toda dizendo, tá bom filho, está perdoado. Só que ele preferiu transferir responsabilidade. Toda vez que nós transferimos responsabilidade, isso demonstra que nós estamos vivendo um nível de maturidade infantilizada. A culpa é da Eva? Vem cá, Eva. Deus doido para Eva assumir. Eva dá uma olhada e diz, a culpa não foi minha, Senhor. Mas foi de quem, Eva? Aquela cobra, aquela serpente que o Senhor colocou aí no jardim me enganou. Transferências de responsabilidades definem o nosso nível de maturidade. A única coisa que Deus quer de nós é que nós assumamos as nossas responsabilidades, dizendo, Deus, eu errei, mas eu estou pronto para acertar. Deus, eu não fiz certo, mas eu estou pronto para acertar a partir de hoje. E aí preste atenção nisso. Isso vai colocar na tua mão um cartão de acesso. Deus vai te renovar, Deus vai te encher de graça, Deus vai te fortalecer, Deus vai te tirar do chão, vai te erguer de novo. Mas nós temos que assumir responsabilidades diante de Deus. Diante de Deus nós temos que tomar algumas decisões, ainda que sejam doloridas para nós, mas que vai definir o nosso nível de responsabilidade, de amadurecimento, e Deus vai colocar à nossa disposição recursos que antes nós não tínhamos para vencer a próxima fase da nossa vida espiritual. Deus não é um Deus que está dizendo, você errou, extirpado da terra. Não, Ele é um Deus que está na cruz do Calvário, manifesta através do seu Filho Jesus, e tem um ladrão do lado dizendo aí, ó, o bonzão está morrendo, e aí você não pode mandar uma legião de anjos descer aqui e salvar nós. O outro do outro lado diz assim, nós temos culpa. Olha o cara assumindo a responsabilidade, irmão, nós somos culpados, ele não. Aí ele dá uma olhada para Jesus e diz, lembra de mim quando chegares no paraíso. Jesus diz, ainda hoje vai estar comigo. Porque se tem uma coisa que Deus ama, é quando nós assumimos a responsabilidade. Por mais duro que seja, por mais difícil que seja, mas quando nós assumimos responsabilidades, o cartão de acesso aos recursos de Deus nos dá garantia de usufruir daquilo que tem dentro do quarto, da sala da salvação. Admitir não é fácil. Nunca vai ser. Nunca vai ser fácil admitir erros. Só que deixa eu te falar uma coisa. Um erro encoberto hoje se torna um sentimento de culpa. E dentro da psicologia nós entendemos que não existe um sentimento que mata mais do que o sentimento de culpa.
é como se fosse uma ferida que sarou por fora, mas por dentro não. Toda vez que você bater, aquela área ferida vai voltar toda a dor novamente. Assumir responsabilidades tem que fazer parte do processo de maturidade da vida cristã. Por quê, pastor? Porque quando nós fazemos isso, Deus coloca à nossa disposição recursos que antes nós não. Aí Paulo faz uma oração, 2, 3, dizendo assim: Deus, tira de mim o espinho da carne. Ele começa dizendo que um homem, e é claro que ele está fazendo referência a ele mesmo, e a espírito e corpo, não sei, foi até o terceiro céu, lá viu coisas que não podia ser revelada, e devido ao que ele havia visto, devido à proporção da sua visão, Deus colocou um espinho na carne para que ele não se ensoberbecesse, se gloriasse, se enchesse de orgulho. Essa é outra marca de um infantilismo espiritual. Se orgulhar daquilo que não é. Quem tem 2 ou 3 filhos aqui? Aí você elogia um filho em particular, em secreto. Isso é comum acontecer entre os filhos de idades aproximada. Mas quando ele encontra o outro irmão, o que ele faz? Mamãe diz que eu sou o melhor. Mamãe diz que eu varro a casa melhor do que você. Você lavou vasilha ontem, eu lavei hoje. Minha mãe me deu parabéns. Para você deu? Você não viu, você ainda vai ver. Se na vida espiritual nós estamos tendo esse tipo de atitude, define o nosso nível de maturidade. Eu disse aqui que pré-adolescência e adolescência só acontece na cultura ocidental. Na cultura oriental, ou é menino, ou é homem. E a ideia de homem aqui não é definir um gênero, mas sim um comportamento, o meu nível de maturidade. Quem aqui conhece aqui alguma coisa da cultura indígena? Vocês já perceberam que eles fazem isso também na fase dos 13, 14 anos? E aí Deus me livre, porque lá é muito mais difícil, né? O melhor guerreiro da tribo tem que ser enfrentado por aquele que não quer ser mais menino, quer se tornar homem. E aí na cultura aqui no Alto Xingu, na tribo Chucarramãe, estava assistindo um documentário. Eles pegam seus corpos com dente de piranha, se cortam todo. Estou falando de um menino de 13 anos. Aí eles amassam pimenta, esfregam em todo o corpo. Graças a Deus a gente nasceu. Mas lá já isso, depois que esfregou toda aquela pimenta no corpo, ele fica da noite até amanhecer do dia. Quando o sol sai, o melhor guerreiro da tribo está esperando ele fora no pátio. Aí o negócio pega, irmão, vai no braço. Se ele termina todo arrebentado, não faz problema, não tem problema. Mas o que importa é que ele teve coragem de enfrentar e resistir até o... Você está achando que é só lá? Com Deus não é muito diferente, não. Tem umas provas que vai vir para provocar dor, aonde foi cortado pelos dentes de piranha. Tem prova que vai vir justamente para isso, para provocar dor em nós, e para que nós possamos reagir de forma matura ou não. Deus
Deus tira Israel do Egito, e quando ele sai para o deserto, tudo cantando alegre, dizendo: agora nós é livre, não é mais escravo, depois de 430 anos, liberdade. Deus diz: calma aí, vou colocar vocês ali num lugarzinho. Que lugar é esse? Região de Baal-Zephon, montanha de um lado, do outro lado montanha, na frente Mar Vermelho. E quando eles decidem recuar, quem vem? O exército de Faraó, os egípcios. E aí lá em Deuteronômio Deus explica, capítulo 8, verso de número 3. Sabe por que eu coloquei vocês no deserto? Para saber o que havia no coração de vocês. Tem situações que Deus vai nos deixar passar. Tem situações que Deus vai nos deixar viver. Me perdoe, mas eu não aceito essa ideia que se prega por aí de um Deus Papai Noel. Você vai nele no dia 24, senta no colo dele e diz: quero presente tal, e dia 25 cai pela chaminé. Eu não acredito nesse Deus. Eu acredito em um Deus que se identifica na Bíblia como Pai. E que é um bom pai, sabe que existe o momento do filho ser corrigido, para que ele possa aprender algo, para que lá na frente ele não cometa. Se você achar o Deus Papai Noel na Bíblia, me traga referência, pelo amor de Deus, porque eu não consegui achar ainda. Eu conheço um Deus que ama tanto o Elemã mais a Lana, que ele vai fazer eles ter experiências que eles não queriam ter, mas para que eles tenham maturidade suficiente para ter acesso aos recursos que a graça dispõe lá na frente. Deixa eu falar, já vou encerrar, sobre pelo menos mais uma característica de um menino. Raramente, muito raramente, você vai ver um menino reagir antes de chorar. Você não entendeu? Raramente, e muito raramente, você vai ver um menino reagir antes de chorar. A criança sai correndo, trupica, ele levanta, abana a poeira e diz: fica tranquilo aí, pai, não precisa nem se levantar que eu já me reergui de novo. E às vezes nem machucou. Que fique claro isso. Mas ele vai gritar no chão, ele vai chorar no chão, porque na mentalidade dele, alguém vai vir socorro. Estou mentindo? Talvez o teu filho é especial. Na vida espiritual não é diferente, não. A gente define um menino e um homem espiritual é justamente pelo comportar. Qualquer coisa ele vai preferir chorar para depois. Não é errado você pedir ajuda. Não é errado você gritar por socorro. Mas ficar deitado no chão fazendo birra, você não entendeu, não? Se não entendeu, eu explico direitinho. Não é errado você pedir socorro. Não é errado você pedir ajuda. Mas ficar no chão fazendo birra para esperar alguém te segurar e te levantar, reaja. Na vida espiritual, pessoas maduras são definidas pela reação que ela tem diante das situações. Você já percebeu que tem gente que vive dentro da igreja e tudo precisa estar centrado nele? Ninguém me visita, ninguém me liga, ninguém me manda mensagem, ninguém está nem aí comigo, ninguém. É gente que alguma coisa colocou ele no chão. Isso vai acontecer inúmeras vezes. Só que ele está tão preocupado em ser bajulado, em ser... que
que todo mundo é o culpado, menos quem correu, quem tropicou. Então quem precisa levantar? Está ferido? Procura alguém para ajudar a curar as feridas. Mas levantar é uma que o próprio indivíduo. Eu disse para vocês aqui por mais de 30 dias que eu nunca vi Jesus fazendo milagre sem antes dar uma ordem imperativa. O cara estava coxo, irmão, e aí eu estou falando de um aleijado. Jesus dá uma olhada, pega na mão, segura do lado e sai carregando. Vamos aprender a andar? Jesus dá uma olhada bem na bolota do olho e diz: levanta, toma sua cama, anda. Josué está lá próximo da terra prometida. Moisés liderou a nação por 40 anos. E agora Moisés morreu. E é natural a nação chorar. É natural esse povo entrar em luto. Só que a Bíblia Sagrada diz que além do luto eles se prostraram. E Deus dá uma olhada do céu para a terra e diz assim: ô Josué, você andou com Moisés quantos anos? 40, Senhor. Ele te ensinou tudo ou não te ensinou para ser um líder? Ensinou, Senhor. Aí a ordem que Deus dá para Josué é o seguinte: levanta, reage, tenha bom ânimo, porque eu vou te dar a vitória, eu vou te entregar os inimigos nas tuas mãos, mas prostrado do jeito que você está não vai acontecer nada. Tem hora que Deus só vai tomar a rédea da coisa quando nós reagirmos. Tem momento que Deus só vai tomar a direção das nossas batalhas quando nós reagirmos, ainda que aparentemente a nossa força seja fraca, seja pouca, mas Jesus está olhando e dizendo: levanta, 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 porque eu vou te segurar. Se você tomar a primeira atitude, eu te sustento. Se você tomar o primeiro posicionamento, eu te levo. Pessoas maduras não ficam dando birra e esperando alguém vir e dizer para ela que ela é querida e precisa se levantar de novo. Ela reage e diz: Senhor, eu preciso de socorro, eu preciso de ajuda. Você sabe o que eu descobri nos meus 16 anos de ministério? E que eu falhei muito durante os meus primeiros anos de ministério? É que eu achava que eu conseguia ajudar a todos. Já isso, eu transferi essa responsabilidade para mim por muitos anos. Muitos anos eu me responsabilizei por isso. Eu pensava que como pastor eu tinha que ajudar todo mundo. E sabe o que eu descobri? Você nunca consegue ajudar quem não quer ser ajudado. Você não entendeu? Eu vou repetir. Aprendi com a experiência do ministério: você nunca vai conseguir ajudar quem não quer ser ajudado. Sabe por que Jesus esperava uma reação sempre de quem estava enfermo? Era a manifestação e a expressão de alguém que precisava de ajuda. Quando ele vai passando perto da estrada de Jericó, tem um cego assentado na beira do caminho. Mateus diz que é 2, Lucas diz que é 1, mas eu quero acreditar que os dois estavam lá. Lucas faz referência ao que procurou ajuda, enquanto Mateus diz que tinha 2 e 1 foi atrás. Eu preguei há pouco tempo aqui sobre 3 fases da transformação de uma pessoa. A primeira é o reconhecimento. Eu preciso reconhecer onde eu estou, a situação que eu estou vivendo, o que eu estou passando. A segunda coisa, porque quando você for buscar ajuda, quando você for buscar socorro, você precisa aceitar aquilo que vai ser imposto. Tem muita gente que até sai da primeira fase, mas quando chega na segunda, não gostei do que o pastor me falou. Estou falando da minha realidade. Às vezes em outra área que você está vivendo isso. Não gostei do que o pastor me orientou. Você não consegue romper a segunda necessidade para transformação. Porque eu digo aqui,
e sem vergonha nenhuma. Se alguém vem pedir ajuda, eu sou muito claro e objetivo. Quer ser ajudado, filho? Quero. É isso, assim e assim. Agora, quando você sair daqui de dentro do meu gabinete, aí você vai ter que fazer a escolha, se quer colocar em prática ou não. Quer exemplos de pessoas que produziram resultados? Eu tenho inúmeros exemplos para você. Mas da mesma forma eu tenho inúmeras experiências de pessoas que vieram aqui, que receberam uma oração achando que uma oração ia transformar tudo daqui para frente, e voltaram para a mesma. Uns 30 dias atrás eu recebi uma mulher desesperada por volta de 3:30 da tarde. Enquanto isso, vai se colocando de pé, por favor, nós já vamos terminar. Ela bateu na porta, mas eu estava ouvindo um áudio, editando um vídeo. Eu consegui ouvir. Como eu não ouvi, ela desesperada adentrou para dentro do meu gabinete, empurrou a porta, disse: pastor, preciso de ajuda. E eu assustei até na hora. Sim, por favor, se tiver ao meu alcance eu vou ajudá-la. Para isso que eu estou aqui. Estou tentando tirar a vida, a minha situação não está fácil, eu estou vivendo um momento difícil, eu estou passando por uma situação complexa. Entendo. Hoje ainda de manhã cedo eu amarrei a corda 2 vezes para tirar a minha vida. Filha, isso é um inimigo querendo acabar com você, com a sua família, com tudo. Ela disse: mas eu não sei o que está acontecendo. Eu disse: eu sei. O senhor sabe como? Eu disse: você tem um sentimento de culpa muito grande, porque você se omitiu quando você precisava ter se posicionado. Hoje o que você vive é nada mais e nada menos do que o seu subconsciente afirmando para o seu subconsciente, para o seu consciente, que você é a culpada da situação. Agora deixa eu te dar uma notícia. Em Deus, nós podemos ser nova criatura. Em Deus, eu posso nascer de novo. Em Deus, tudo que eu fiz de errado pode ser cravado na cruz do Calvário com Ele. Paulo, escrevendo aos Romanos, diz: a cédula que era contra nós foi cravada. Se você quer ser liberta desse sentimento, quero, pastor. Se vou te dar uma notícia, não vai ser com uma oração. Que é fácil enganar a pessoa que está com problema psicoemocional, é fácil demais, irmão. A pessoa já está vulnerável, mas eu não larguei tudo que eu larguei para isso aqui. Não vim para isso aqui. Eu disse para ela: filha, a minha Bíblia diz assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos... Então não é a minha oração, não é uma semana de oração aqui na minha igreja, não é uma campanha de 7 cultos que você vai vir aqui, não é. É a palavra. Ela vai penetrando, vai lá substituindo as informações contrárias que você recebeu, e vai renovar a sua forma de pensar. Paulo escreve aos Romanos, capítulo 12, verso 2: não vos conformeis com este, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Ou seja, não há como mudar sem ter uma transformação de mente. Ela disse: tudo bem, pastor, mas o que eu faço? Eu disse para ela: agora vem a segunda notícia ruim. Não vai acontecer em um culto, não vai acontecer em 2, nem 5, nem 7. Existe um processo. E aí, pastor? Nunca mais voltou. Porque às vezes nós achamos que alcançar resultados em algumas áreas da nossa vida vai ser fechar o olho e abrir. O Evangelho não é místico. O Evangelho é aplicação da palavra
para a transformação das nossas ações, comportamentos. É a aplicação da palavra que hoje vai bater e me confrontar. E às vezes eu nem vou gostar na hora do culto. De alguém perguntou para mim: pastor, quando o senhor vê alguém reagindo contrário durante um culto, o senhor não fica desestimulado? Não, eu disse: não, aí é que eu me empolgo mesmo, porque eu estou cumprindo a minha missão. Então Paulo está tão decidido, quando a igreja da Galácia escreve para ele dizendo: olha, o pessoal aqui está pulando para outro evangelho que é mais fácil. Ele disse: maravilha-me que tão depressa vocês fizeram isso. Mas persuadeu a quem? Em outra versão ele diz: eu agrado a quem? A Deus ou a homem? Então eu quero que você seja transformado, mesmo que você não goste. Eu quero que você abra o entendimento, mesmo que você não aceite hoje, mas quando chegar lá na tua casa, tu vai deitar. E essa aí eu tenho certeza que o Espírito Santo vai ficar lá, ó. Pode até resistir, não gostei não, mas o Espírito Santo vai ficar lá dando uma cutucada. Aí amanhã você volta com a guarda mais baixa, dizendo: eu acho que eu vou tentar, porque a minha função é apenas transmitir e o Espírito Santo tem outra função: convém. Então pronto, irmão, pensa na dupla perfeita. Eu disse para ele: se responsabilize em convencer e eu me responsabilizo em falar. Deus quer nos dar acesso a recursos que antes nós não tínhamos. Como é que eu faço isso, pastor? Procurando aceitar a palavra de Deus como instrução para a minha vida, porque pela instrução que ela me dá, eu vou crescendo de dia em dia. Olha o que Paulo diz: até me tornar varão perfeito. Por isso que eu sou apaixonado pela Bíblia. Agora deixa eu te dar notícia: a escolha é nossa. Você pode vir aqui ouvir 10 mensagens, 10 pregações do pastor Anderson, e voltar no outro dia do mesmo jeito, porque existem 3 processos para a transformação. A primeira eu reconheci. Quando a palavra de Deus diz que eu sou. Não precisa ser menino e ficar negando a responsabilidade. Não é comigo, não é, eu não aceito, não sou eu. Menino faz isso, adulto não. Segundo, aceitar. Paulo escreve a Timóteo dizendo assim: toda palavra inspirada por Deus é proveitosa. Para quê? Repreender, exortar, com toda longanimidade de doutrina. Para quê? O homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Deus não vai te corrigir, Deus não vai te exortar, Deus não vai te repreender se não for para um objetivo: te levar a ser melhor. Aí vem a terceira fase de uma transformação: ação. Porque não adianta eu aceitar, eu preciso colocar em aquilo que foi instruído. Jesus diz assim, terminando o maior sermão do seu ministério, 3 dias pregando consecutivo, lá no Sermão do Monte, Molemar, Mateus 5 até o 7, ele tem 3 dias pregando ali. Aí quando ele vai encerrar o sermão, ele diz assim: não vai adiantar nada eu pregar 3 dias para vocês, se vocês não entenderem uma coisa. E para vocês entenderem bem claro, vou contar uma parábola. E o povo está todo alegre. Conta, Jesus. Ele disse: teve um homem que construiu uma casa, mas ele construiu a casa sobre areia. Veio o vento, veio a tempestade, bateu na casa e jogou a casa. Mas teve outro homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Veio o vento, veio a tempestade, bateu sobre a casa e ela permaneceu. Aí está todo mundo assim pensando: o que tem a ver? Ele diz: vou explicar. Eu comparo o homem que construiu a casa sobre a areia como aquele que ouviu, mas não praticou.
está na sua Bíblia também, é só ler Mateus capítulo 7, versículo 24 a seguir. Aí dizia: eu pego o homem que construiu a casa sobre a rocha e comparo ele ao homem que ouviu e colocou. Você viu tanto que é fácil, Jason? É fácil, eu reconheço, eu aceito e coloco em prática. Simples assim. Resultado: vai vir a chuva, vai vir a tempestade, vai vir a dificuldade, vai vir os problemas, vai vir as crises, vai vir as dificuldades, mas você vai permanecer de pé e com a chave de acesso ao trono da graça, porque toda vez que você chegar diante de Deus, você vai chegar com confiança e dizer: Deus, eu vim aqui para apresentar o problema da minha família. Deus, eu vim aqui para apresentar o problema da minha empresa. Deus, eu vim aqui para apresentar o problema da minha vida emocional. Deus, eu vim aqui para apresentar o problema da minha vida financeira. Você vai entender, em nome de Jesus Cristo, que você vai ter legalidade de chegar diante do trono de Deus.